tatuar um cara famoso é uma coisa bem bacana, bem legal e tudo mais. Agora tu pegar e fazer uma coisa simples, que foi tatuar uma aranha no meu pai que ele queria, pra mim foi, cara, foi o ápice pra mim. Porque tatuar famoso é fácil, tá ligado? Agora tu quebrar uma barreira, um negócio, né, que é aquela barreira familiar que muitas vezes acontece, né, depois de 10 anos de carreira, isso pra mim, cara, foi uma coisa inacreditável, vocês não têm noção. No meu início, né, um pouco mais de 10 anos atrás, a gente tinha um grande problema que era a falta de informação, né, que a gente tinha, né. Eu já me considero um tatuador um pouco mais antigo, né, com um pouco mais de 10 anos, e então naquela época ainda existia um pouco de falta de informação, né, porque não tinha a rede social que nem a gente tem hoje, né, que é muito mais fácil. Hoje a gente no Facebook, no Instagram, no celular, a gente consegue ver inúmeros tatuadores, inúmeros cursos e tudo mais. E não tinha essa informação antigamente, era em revista, Orkut, boca a boca e tudo mais, né, e quando tu chegava para buscar informação em outros tatuadores, era meio que difícil de conseguir, né, tatuadores maiores. E como era poucos tatuadores que tinha, era um pouco mais escasso, né, nas cidades, não era que nem tem hoje, né, acabava que o pessoal ficava meio que receoso de soltar, e não era tanta gente que se tatuava, né, por isso que o pessoal ficava meio que com medo de soltar informação, né, até de perder cliente e tudo mais, né, então existia muito isso, né. E atualmente a gente tem um outro grande problema, que é a quantidade de informação que a gente tem, né, que é 30 vezes mais do que tinha antigamente, né. Hoje a gente abre uma internet, a gente tem curso, workshop com inúmeros tatuadores bons pra caramba, só que o cara que tá começando e o cara que já tem um nível até legal, ele quer fazer às vezes tudo e não faz nada 100%, então ele quer estudar tudo que ele vê na internet e ele não sabe o caminho do que ele tem que estudar para ele melhorar e para ele chegar num ponto X da carreira dele. E eu tô aqui disposto a compartilhar esse caminho. O que eu faria se hoje eu começasse do zero e qual caminho eu trilharia. O reconhecimento de um trabalho bem feito, o reconhecimento do seu trabalho, acho que é o principal para um tatuador. E isso serve para os dois, tanto para quem está começando quanto para quem já está no mercado. Se a gente souber o caminho de trilhar, a gente chega muito mais rápido. Para mim, uma das maiores diferenças, né, para o tatuador que fatura R$100 por dia e o tatuador que consegue faturar R$1.000 por dia, além da qualidade do seu trabalho, é saber como vender o seu trabalho. Antigamente, né, quem tinha tatuagem era visto um pouquinho diferente. O cara que era tatuado era visto assim, tipo, tem uma tatuagem. Hoje em dia não, hoje o cara não tem tatuagem, o pessoal já acha estranho, né? Não tem tatuagem, já é um pouco estranho. Então hoje o mercado da tatuagem está muito grande, então todo mundo tem tatuagem. Nem que seja um nomezinho, ele vai ter uma tatuagem. Hoje quem não tem é o estranho, entendeu? É bem diferente hoje o mercado da tatuagem, totalmente diferente. Eu vim de família, cara, não digo de família pobre, né? Mas era uma família bem humilde. E meu pai trabalhava, sempre ganhou um salário mínimo, nunca ganhou mais do que um salário mínimo. E nós somos entre 4 irmãos, né, 3 irmãs e eu. E a gente foi sempre bem simples, né? Nunca faltou comida, nunca faltou o básico, mas sempre foi uma família simples, né? Não nasci em berço de ouro, né? O que eu tenho foi totalmente por causa do meu trabalho, né? Tudo que eu tenho hoje foi a tatuagem que me deu, 100%, né? E eu nunca ganhei nada de mão beijada, né? Eu sempre trabalhei por isso. Eu pude dar coisas boas para minha família, eu pude ajudar alguns amigos, pude ajudar quem me ajudou, pude abrir meu estúdio privado que eu sempre sonhei, pude ter os carros que eu sempre sonhei, que eu nunca pude ter. Hoje eu tenho mais de 3.000 alunos só online e tirando mais de 3.000 só presencial de tantos workshops que eu já fiz. Então a tatuagem me proporcionou muita coisa boa até hoje e acredito que ainda vai me proporcionar muito mais ao longo da minha carreira. Eu entrei na tatuagem por causa de dinheiro, né? Eu não entrei pelo amor à arte. Da mesma forma que eu acabei entrando por dinheiro, eu também desisti da tatuagem por dinheiro. E com 6 meses de tatu, eu saí do estúdio que eu comecei a tatuar, que eu fui aprendendo, e eu saí fora e fui trabalhar em casa. Quando eu comecei a trabalhar em casa, foi aonde eu comecei a não conseguir atender tanto cliente, e era bem no inverno, e acabou que começou a ter a falta de dinheiro.
como eu não estava mais ganhando dinheiro, eu achava que aquilo ali não era mais para mim. E foi onde eu fui trabalhar numa metalúrgica, né? E eu comecei a me desgostar depois de 4, 5 meses daquilo ali e comecei a sentir uma falta tão grande dentro de mim da tatuagem. Nesse momento que eu acabei ficando sem a arte, sem a tatuagem, aí eu comecei a ver que eu não estava lá só por causa do dinheiro, não. Realmente eu queria ser um tatuador, eu queria ser grande, eu queria ser um cara bom naquilo que eu fazia. Aquele cara que acaba entrando no início da tatuagem somente por grana, algumas vezes ele acaba se encantando com a tatuagem, com o mundo da tatuagem, porque é um mundo que existe muitos altos e baixos, mas só que te proporciona muita coisa boa também, né? A tatuagem te proporciona muita coisa boa. E acaba que tu acaba se apaixonando por aquilo ali, né? Uma grande minoria, eu vou falar, uma grande minoria que entra somente pela grana, acaba saindo pela grana, entendeu? Porque acaba se frustrando muito rápido e acaba saindo fora e tentando outro mercado ou outra coisa. Mas muitos que entram por grana acabam se apaixonando por aquilo ali, como eu, e acaba mantendo no mercado, né? E acaba mantendo e querendo evoluir seu trabalho. E nisso que eu saí, eu convidei um amigo meu, que era o Rodrigo, para abrir essa primeira loja, né? Ele não tinha na época dinheiro para investir e eu tinha o dinheiro da rescisão do meu serviço lá e tudo mais para eu poder investir. Daí eu falei, vamos lá, tu tem conhecimento, eu tenho dinheiro e vamos abrir o estúdio. E era um estúdio extremamente simples, né? Depois de uns 6, 7 meses, acabou que ele saiu, voltou a trabalhar em casa e tal, tudo mais, que ele não queria mais ficar por ali. E eu resolvi sair daquele estúdio ali e queria abrir um estúdio um pouquinho melhor, né? Mas o melhor que eu digo não é que eu queria abrir um estúdio gigante, não, era um estúdio que pudesse dar um pouquinho mais de conforto. Porque nesse meu primeiro estúdio, ele tinha um sofá bem precário, não tinha banheiro. O banheiro eu tinha que ir no terreno do meu vizinho lá, que era o dono da loja que eu alugava. E daí eu fui abrir achei uma outra sala com um valor igual e era bem menor, era um espacinho assim de uns 7, 8 metros quadrados, assim. Dava uma maca, um sofá e uma divisão de pano, era bem simples. Só que aquilo ali pra mim já era uma grande evolução, um grande passo, porque era uma pecinha que já tinha um banheiro e eu conseguiria botar um sofá bem bonito ali. E aquilo ali pra mim já era um grande ganho, né, na minha carreira. Na minha cidade rolava muita coisa errada e tudo mais, e nessa época eu acabei me envolvendo também com pessoas erradas também, né? Eu tava tatuando e tudo mais, eu acabei me envolvendo com pessoas erradas e tal. Bem nesse momento da minha carreira ali, entre 2011 e 2012, foi uma época que morreu um amigo meu, que era o meu irmão de vida, né? Ele acabou morrendo, foi assassinado. E foi um momento que eu acabei acordando para algumas coisas que estavam acontecendo. Eu acabei acordando, assim, pro mundo, vamos dizer assim, né? E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. E eu larguei tudo mesmo. Eu lembro que nessa época a minha cabeça era muito conturbada, né, com algumas coisas que acontecia e eu não conseguia focar 100% na tatuagem, né? E eu resolvi que eu fiz assim, eu botei na minha cabeça que eu acho que agora era o momento de eu fazer o que eu quero mesmo, que é me tornar um tatuador foda. E para me fazer isso, eu precisava apagar tudo que eu já tinha feito, né, e focar naquilo ali. E foi exatamente o que eu fiz ali em 2012, quando eu saí daqui da minha cidade aqui, que eu tatuava, né, no meu estúdiozinho pequeno aqui, e foi onde deu a primeira virada de chave na minha vida, né, onde deu o primeiro salto na minha carreira, né, que foi de 2012 a 2013, foi o primeiro grande salto na minha carreira. Foi quando eu excluí tudo aquilo que eu já tinha feito, já tinha buscado, e foquei somente naquilo ali, né, na linha do preto e cinza. E dali em diante, eu acabei ficando quase 2 anos trabalhando com o Diogo, e onde eu aprendi demais, onde a gente estudava demais, onde eu pintava e tudo mais. Nesse momento aí eu fiz workshop com o Charles Lavesso, onde deu um salto bem grande na minha carreira, onde deu um salto bem grande na minha tatu, né? Onde eu comecei a entender diferente o que eu fazia do preto e cinza, né? Eu comecei a botar o que ele botava no desenho, eu comecei a botar isso daí na tatuagem, e eu acabei recebendo depois a oportunidade de trabalhar no Verani, né? Em contato com o meu amigo Clayton Dias e o Jorge Vilela. E eu comecei a fazer, nessa época, essa loja começar a mudar essa concepção do comercial. E eu acabei que eu nem queria mais sair daquela loja, eu queria fazer aquilo ali virar uma loja um pouco diferente. Daí, ali em conversas com o Verani, em conversas com a Mari, a gente acabou virando aquilo ali uma Verani Tatu também. A minha carreira já estava começando a dar um salto, começando a ter um know-how legal, eu comecei a ser reconhecido, né, no cenário, no estado praticamente, né, porque ali em 2014 ainda era mais conhecido meio no estado mesmo e tal, e não nacionalmente, né, eu comecei a ser reconhecido nacionalmente depois de um tempo,
na minha carreira, depois de começar a fazer mais network, depois de começar a ir pra convenção e o pessoal começar a me ver, né, a ver o Chico. Cara, o retorno da tatuagem, mesmo o cara que entra pelo dinheiro ou o cara que entra por amor à arte ou porque quer ser um tatuador, o retorno nunca vai ser rápido, né? É um retorno um pouquinho lento no início, né? Ainda mais quando tu não sabe o caminho que tu tá indo certo, corretamente, né? Não é rápido, não é fácil, isso eu sempre falo que não é fácil chegar lá, mas também não é difícil, se tu souber o que fazer. Cara, as duas primeiras conquistas com o estúdio, né, era poder ter um sofá bom, né, um sofá bom que era um sofá de 2 lugares, né, um sofá bom pra mim era isso daí já. E poder ter um banheiro dentro da sala de tatu, cara, isso aí pra mim era uma baita conquista, né, no meu início. E foi o que eu consegui quando eu fiz o upgrade do meu primeiro estúdio pro segundo. Eu sempre falo que não existe dom, né, existe facilidade, né. Eu sempre tive facilidade em tudo aquilo que eu fui querer fazer, porque eu sempre fui muito competitivo, né, comigo mesmo. Então, tudo que eu ia fazer, eu tentava ser o melhor, né? E não foi diferente na tatuagem. E eu falo pra todo mundo que não existe dom, cara. Se tu quer, tu vai conseguir, pode ter certeza. Meus trabalhos no início, cara, não eram bons, era trabalho extremamente fraco. Eu acredito que a maioria dos tatuadores que estão começando hoje, com muito menos tempo, já estão fazendo aqueles trabalhos que eu fazia com 2 anos de carreira, né? Não considero meu trabalho bom no início, não. E eu tenho trabalhos aí que nem aparecem aí, que o pessoal nem sabe, que tá na internet, porque era na época do Orkut, que eram trabalhos extremamente fracos, né? O cara que olhar o meu início, eu acho que é muito mais fácil dele saber que ele pode chegar lá, né? Porque muita gente me conhece a partir de 2015, né? Que é onde começou a ver o meu trabalho que eu faço praticamente atualmente. Saindo do estúdio Verano em 2015 e abrindo meu próprio estúdio junto com um sócio. Momento que eu perdi tudo, né? Que eu acabei tomando um golpe, né? Do sócio naquele momento, né? O sócio não era um tatuador, era só um cara que viu uma oportunidade, né? E acabou me dando um golpe e eu acabei perdendo tudo, né? E ali eu vi que eu realmente não estava pronto para ter minha própria loja e para administrar meu próprio estúdio, né? Eu não tinha o conhecimento, né? Para poder fazer isso. Né? E ali foi onde eu cresci bastante. Porque eu comecei a querer estudar isso daí, né, esse lado, o porquê, o que eu tinha feito de errado. Então foi um dos momentos que eu acabei crescendo bastante, né, na minha carreira ali em 2015. Foi um momento que quando eu saí lá do Verano, eu já achava que o meu nome já estava grande o suficiente para eu poder ter meu próprio estúdio e ele andar sozinho só por causa do meu nome. E cara, não é assim que funciona, né? Eu comecei a ver que realmente não era assim que funciona, não é só um nome ou só um trabalho que vai fazer teu estúdio andar, caminhar sozinho, né? E sim uma questão de vários fatores, né? De gerenciamento que eu não tinha naquele momento, não tinha. Eu dei na mão de uma pessoa para fazer isso e aquela pessoa fez totalmente errado, entendeu? E acabei que por isso eu acabei perdendo tudo, né? E como eu falo, foi um dos pontos chave da minha carreira de crescimento pessoal. E, cara, isso acaba sendo comum entre os tatuadores, né, de estar num estúdio, iniciar, principalmente o cara que está iniciando, né, ele inicia no estúdio e começa a ganhar um nomezinho, começa a fazer um trabalho melhor, começa a ter 1 semana, 2, 3 de agenda, às vezes até um pouco mais, e começa a achar que já é o momento, começa a achar que o nome deles já está enorme e acaba saindo e se frustrando demais, entendeu? Porque não tem o conhecimento, né, para poder gerenciar um estúdio. Né? Ele acaba que ele é só um tatuador, entendeu? Então ele não é um gestor, entendeu? Então é uma coisa que bem complicada no meio da tatuagem é a questão de tu ter um estúdio próprio. Cara, hoje em dia ser o tatuador que eu sou hoje, poder ajudar e dar o que eu consigo fazer hoje para minha família e os trabalhos que eu faço hoje e ver o meu pai pedindo para fazer uma tatuagem comigo e fazendo uma tatuagem comigo esse ano depois de 10 anos de carreira, né? Ele não tendo nenhuma tatuagem. Ver ele mudando a cabeça dele pra tatu, isso é, cara, muito significativo pra mim. No meu início, né, nos meus primeiros meses, foi a minha mãe, que me apoiou demais, sempre a minha mãe sempre me apoiou em tudo. E ela foi lá e me apoiou tanto que ela deu um pedacinho da pele dela pra mim fazer uma tatuagem bem no início. A minha avó
a mesma coisa, minha avó não tinha tatuagem nenhuma e ela falou pra mim treinar nela. E eu fiz até uma borboletinha na época no pé dela pra treinar, porque eu não tinha ninguém, né? Ninguém, quando tu tá começando é muito mais difícil de ter pessoas que queiram tatuar contigo, que queiram fazer treinamento contigo, né? Porque eles viam mais potencial do que eu via no meu início, né? Em mim. Então me ajudaram demais e hoje em dia ver esses mesmos continuando me ajudando e me apoiando e tendo trabalhos meus e querendo se tatuar comigo, assim, né, e é gratificante, é satisfatório total pra mim. Se eu não tivesse tido o apoio da minha família no meu início, como eu sou extremamente cabeça dura, né, eu iria do mesmo jeito, né, porque quando eu acredito em alguma coisa, eu vou lá e faço, né, tanto que eu quebro muito a cabeça, né, sendo assim, sendo impulsivo, indo lá e fazendo as coisas, eu já quebrei muito a cara, né. Mas se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria onde eu tô hoje. O tatuador que acaba falando que não faz porque não tem o apoio da família e tudo mais e fica meio que travado, muitas vezes isso é desculpa, né? Porque o cara que quer vai lá e faz. Se eu começasse do zero hoje, eu acredito que em 2 anos de carreira ou até menos, eu conseguiria ter o mesmo nível de trabalho que eu tenho atualmente, porque eu ia saber onde estudar, eu ia saber o caminho que eu tenho que percorrer e o que eu preciso fazer e o que eu preciso estudar. Eu ia me focar somente naquilo que eu sei, entendeu? Somente naquilo que eu sei que vai dar resultado, né? Então eu não ia focar em coisas externas, em coisas diferentes, que eu sabia que aquilo ali não ia dar o resultado que eu quero. Então por isso que eu acredito que em muito menos tempo eu conseguiria ter um trabalho muito melhor. Não é porque eu estou fazendo aqui, mas eu ia buscar muito workshops online, workshops presencial também, convenção, network, troca de ideias, aquela coisa que eu era meio travado bem no meu início, eu não ia ser, né? Eu ia buscar, trocar ideia, convenção, estúdio de amigos, estúdio de fulano, estúdio de ciclano, procurar estar no meio dessa galera, no meio do pessoal que sabe, entendeu? Aquilo que a gente tinha há 10 anos atrás, ele tinha receio de fazer, tudo aquilo lá eu ia fazer hoje em dia, porque eu sei que hoje em dia a tatuagem está muito mais aberta para novos tatuadores. Eu acredito que muitas vezes para a gente poder passar de nível, a gente tem que acabar tendo que desaprender para poder aprender. Então no próximo vídeo eu vou trazer para vocês os 10 mitos que acabam impedindo o tatuador de ter reconhecimento e sucesso na tatuagem. A minha ideia é destravar a sua mente, tudo aquilo que te impede de se tornar um tatuador de sucesso. Eu quero te colocar num caminho curto e eficaz, que vai te trazer resultados. Você que assistiu até aqui, eu quero te deixar um desafio. Mesmo você que está começando do zero agora, eu quero saber de vocês qual é o maior desafio e a maior conquista que vocês já tiveram. E fica atento que eu vou lançar no próximo vídeo um desafio onde você vai poder ganhar uma vaga no nosso próximo curso, pessoal. Então é isso, espero seu comentário aí e se vemos no próximo vídeo. Nunca desistam dos sonhos de vocês.